vimos o povo de Israel lá no deserto se queixando a Moisés, que os guiou até lá, que estava guiando-os à terra prometida, que os libertou do Egito, da escravidão. O povo se queixando, dizendo que preferiam estar no deserto, porque lá tinham panelas cheias de carne. E Moisés foi inquirir a Deus, e Deus fez um grande milagre. Fez descer dos céus o maná pela manhã, que era o pão, e codornizes, que era a carne. Uma pequena ave, como uma codorna. Codornizes, na verdade, ela é um pouco maior que a codorna. Digamos, a rolinha aqui do sertão. E o povo comeu e se fartou. E nós vemos o que com isso? Deus cuidando do seu povo, não os deixando perecer. Mas antes de Deus cuidar, nós vemos a natureza humana. Estavam como escravos, foram libertos e se queixando sem entender os propósitos de Deus, se queixando de ter sido libertos, preferindo a época da escravidão, porque diziam que tinham pão e carne. A nossa natureza, ela é bem assim. Nós, quando não entendemos os propósitos de Deus, nós sempre nos queixamos, constantemente. Mas Deus cuida de cada um. Na segunda leitura que nós observamos, nós vemos que a igreja, ela é organizada. Ela não foi colocada na terra de qualquer maneira, mas com ordem e decência. Deus diz que a uns foi dado como mestres, doutores, outros como os pastores, não é? Cada um, dentro das suas funções, tem as suas atribuições para cuidar do povo de Deus. Com isso, Deus novamente mostra o cuidado com o seu povo. Numa leitura anterior de outro domingo, nós vemos que Jesus, quando dizia para os discípulos que vieram de sua missão, contar-lhes o que aconteceu, e cansados como estavam, exaustos, dizia que eles deveriam descansar. Mas antes disso, observou que o povo estava ali clamando por ele. E Jesus disse que ele teve compaixão pelo povo e começou a ensinar-lhes, a cuidar deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E nessa passagem de Efésios nós vemos que Deus dá atribuições da igreja, coloca pastores para cuidar do seu rebanho. Não como o lobo, não como, lobo não, como mercenário, que quando vê um lobo, foge, mas coloca verdadeiros pastores. E ele mesmo diz: eu sou o verdadeiro pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas na leitura do Evangelho, nós já nos deparamos com novamente o cuidado de Deus com seu povo, trazendo de novo a questão do Velho Testamento. Quando Jesus chega do outro lado, saindo do mar, vindo com seus discípulos, já encontra uma multidão. E é bom lembrar que isso veio em seguida a multiplicação dos pães, daqueles 5 peixinhos e pães que tinham uma multidão faminta. E os discípulos perguntam: como vamos alimentar essa multidão?
E Jesus espera que cada um dê a sua sugestão. Então os discípulos dão as sugestões. Um diz que o dinheiro não dá para comprar para a multidão inteira. Outro diz, chega com os 5 peixinhos e os pãezinhos e diz, só tem aquilo, não dá para todo mundo. Não é? E outro diz que poderia ter aquela despesa, mas precisaria de muito dinheiro para satisfazer aquela multidão, porque eram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Era uma grande multidão. Não é? Então, Jesus traz os pães, aqueles poucos peixes, e dá graças a Deus e faz o grande milagre. E aquele povo presenciou esse milagre. E eles foram todos alimentados. E a palavra de Deus diz que sobejaram, ou seja, sobraram 12 cestos de pães e peixes. Ou seja, alimentou aquela grande multidão e ainda sobrou. Esse foi o grande milagre que a multidão presenciou, juntamente com os discípulos. Em seguida, os discípulos presenciaram outro milagre, que é Jesus anda sobre as águas e vai ao encontro deles, enquanto a tempestade está quase virando o mar. E eles veem Cristo vindo sobre as águas. Não é? Então, depois desses 2 milagres, dois que os discípulos presenciaram, e o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que a multidão presenciou e foi alimentada, a multidão está lá, esperando novamente Cristo. Mas Jesus conhece o nosso coração. E Jesus disse, vocês me buscam não pelas palavras, pelo ensino, não pelas palavras de Deus que eu trago para vocês, mas pelos pães que vos alimentam. Aí Jesus vem e ensina que devemos buscar o alimento para a alma e não nos preocupar somente com a alimentação do corpo, porque o nosso corpo irá perecer, mas a nossa alma é eterna. Então nós lembramos até nesse momento daquela escritura, de que vale ganhar o mundo, todas as coisas, e perder a nossa alma. Não é mesmo? Então Jesus traz esse ensino que as pessoas buscam as coisas materiais. Lembrando do sermão, não tesoureis as coisas materiais, que vem um ladrão e rouba, a traça que come e corrói, e elas perecem, mas entesoureis tesouros no céu. Então Jesus aqui está dizendo que o povo deveria se alimentar com a palavra de Deus, com seus ensinos, porque é a alma, a nossa alma, que é eterna. Nós devemos, como a própria palavra de Deus diz, nos preparar para o encontro com Deus. De que vale viver essa vida e ir para o inferno? Ou pensam os ignorantes que não existe vida eterna, que não iremos prestar contas a Deus dos nossos atos, da nossa vida, que vivem como se essa vida fosse a única coisa que existe, como se não existisse vida após a morte. Pois é um ledo engano. Nós prestaremos conta a Deus por tudo e nos encontraremos com o nosso juiz, que é Cristo. Então aquele que não se prepara, que não tesoura para si os ensinamentos de Deus, esse não irá viver no reino de Deus. Mas somente aquele, como que o próprio Jesus disse. Eles perguntam, que obras devemos fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus disse, o que é que ele responde? Crer naquele que o Pai enviou. Nós cremos em Jesus.
Nós cremos nele, que foi o que o Pai o enviou como nosso Salvador. Ora, muitos levantariam a mão, e as igrejas estão cheias por aí, de pessoas levantando a mão e dizendo, eu creio. É esse crer que Jesus se refere? Esse crer de apenas uma manifestação verbal? Eu creio. É isso? Muitos se confundem, se enganam até pelos falsos mestres, falsos pastores. Quando Jesus disse que o reino de Deus será daquele que crer naquele que Deus, o Pai, enviou, ele está dizendo que precisamos obedecer aos ensinos dele, Cristo, ao Evangelho, à sua mensagem, seguir o seu caminho, seguir o seu exemplo, viver seus ensinamentos, a verdade, como ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Do pecado, da escravidão do pecado. Isso é ganhar o reino de Deus. Isso é o crer naquele que Deus enviou. E o povo novamente contesta a Cristo, dizendo, nossos antepassados, nossos pais, no deserto, viram o milagre que Moisés fez e comeram carne e o pão que Moisés fez descer dos céus. E Jesus novamente entende a ignorância do povo. O apego somente às coisas materiais. Não compreendiam que Moisés não fez aquilo. Não foi um milagre que Moisés fez, mas o Deus que enviou aquilo dos céus, nos remetendo ao Cristo que viria. O símbolo daquele pão e daquela carne que caiu dos céus e alimentou o povo de Israel é justamente o que Cristo vem em seguida dizer, porque eu sou o pão que desceu do céu. Cristo verdadeiramente é o pão que Deus enviou para nós. E ele diz, aquele que não comer deste pão não terá vida eterna. E terá vida eterna todo aquele que este pão comer. O que é comer da carne e beber do sangue de Cristo? Seria o canibalismo? Claro que não. Comer da carne e beber do sangue de Cristo é participar da vida de Cristo. Ser seu seguidor, seu imitador. Então, quando o apóstolo São Paulo diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está falando disso de que Jesus falou aqui, que é comer do pão e beber do sangue de Cristo. É disso que o apóstolo está falando. E é disso que Jesus vem falar. E o povo não compreendeu. Comer do pão que desceu do céu, que é Cristo Jesus, é viver a vida que Ele quer que vivamos. É testificar ao mundo que Ele foi quem desceu do céu, que Ele, que Deus enviou para nos dar salvação. Isso é comer do pão e beber do sangue de Cristo. Jesus, de fato, é o pão que desceu do céu. E esse pão que nós iremos participar agora na Eucaristia, que possamos, no momento da comunhão, ser gratos a Deus por estar participando do corpo e sangue de Cristo, pelo sacrifício que Cristo fez por nós, por ter dado a sua vida por nós. Mas antes de participar, devemos colocar essa nossa oferta, que é a nossa vida, o nosso corpo, diante do altar de Deus, de lado, e nos reconciliar com o mundo, com as pessoas, com a nossa casa, com nossos irmãos.
e depois voltar e fazer esse sacrifício diante de Deus, essa oferta, e participar da ceia, do pão que desceu dos céus, que é Cristo Jesus, comer do seu corpo e beber do seu sangue. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aperta o dedo. Vamos ficar de pé.